Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: projeções conscientes na juventude. Então veja, porém antes de dar continuidade ao vídeo, eu quero falar algumas coisas, né? Tá certo? Então olha, eu estou desenvolvendo um projeto, né? Chama-se Vivência Parapsíquica 1. Tá certo? É este projeto aqui. Ele tem 300 páginas e caso alguém se interesse, né, eu já comentei isso de outras vezes, é só a pessoa me mandar o e-mail que eu mando gratuitamente. Tá certo? Então eu tenho conta no Facebook e no YouTube. Tá? Então olha, é um linguajar acessível, tá certo? Eu tenho uma certa vivência prática em fenômenos parapsíquicos, né? Então eu tive várias experiências e aqui eu relato, na medida do possível eu vou, porque o projeto está em desenvolvimento, então na medida do possível eu vou digitando, né, e o projeto vai se desenvolvendo. Várias pessoas já me pediram e eu já mandei por e-mail, né? Quando a pessoa me pede, é só mandar o e-mail, como eu disse, que eu envio o projeto, né? Tá certo? Então é de um linguajar acessível, né? E logo na apresentação eu já falo sobre isso. Certo? Que é bastante acessível. Tá? Então o projeto está em desenvolvimento. Agora, tem vários relatos de projeção consciente, clarividência, ataque extrafísico. Então são situações de natureza espiritual, assim, extrafísica, né? Tá certo? Eu faço atualizações quase que diárias. Por isso, então, o projeto está em desenvolvimento por causa disso, porque eu faço atualizações assim com uma certa constância. Tá certo? E o meu público-alvo é o seguinte: esse projeto é para quem quiser, quem tiver interesse em entender coisas de natureza espirituais. Tá certo? Então é tranquilo, se a pessoa tiver interesse, é tranquilo. Tá certo? Caso a pessoa demonstre algum interesse e queira se esclarecer, né? Então eu estou passando uma parte da minha vivência prática para quem quiser, né? Tá certo? Se esclarecer nesse sentido. Tá certo? Respeitando sempre o seu livre-arbítrio. Tá? Então quem tiver interesse, meu público é geral, assim, tá? Então, que nem eu disse, né, o tema deste vídeo aqui, só voltando ao vídeo novamente, né? Então os vídeos são de curta duração, então eu sempre vou falando algum trechinho, alguma coisa e tal, né? Tá certo? Então esse daqui, o vídeo, são projeções conscientes na juventude, tá? O vídeo anterior eu falei sobre algumas coisas de projeção consciente na adolescência, né? Tá, então, olha, depois dos 27 anos de idade, quando comecei a fazer projeções conscientes, porque veja bem, que nem eu falei, a partir dos 27 anos de idade eu comecei realmente a ter projeções conscientes, assim, lúcidas e rememoradas, né? Então, olha, depois dos 27 anos de idade, quando comecei a fazer projeções conscientes, recordo que às vezes voltava angustiado do plano extrafísico, pois os amparadores explicavam as pendências kármicas que precisavam ser sanadas. Então, veja, olha, no meu caso aqui era muito claro, quando eu estava projetado, os amparadores eles me explicavam, olha, tem essa pendência aqui, essas pendências, né? Tá certo? E quem lida com reencarnação sabe, existem situações positivas e existem aquelas pendências que são situações muito negativas, né? Que precisam ser consertadas, né? Reencarnação, entre outras coisas, é para isso, é para consertar as pendências de outras vidas, e é muito difícil, tá certo? E era muito comum, eu voltava angustiado com aquela situação, porque os amparadores eles me explicavam, eles já sabiam que eu tinha um certo entendimento, né? Uma certa maturidade consciencial, e eles me explicavam, olha, o que acontece é isso, e eu voltava muito angustiado, porque eu sabia que aquilo ia dar muito problema, muito trabalho para arrumar, para consertar aquela pendência, aqueles problemas, né? Então, olha, o projetor consciente lúcido para a vida extrafísica corre atrás desde jovem, às vezes desde a infância, para ir acertando o próprio processo existencial, pois sabe que não pode desperdiçar as oportunidades importantes que está tendo para resolver pendências kármicas. Então, olha, o projetor consciente, que ele é lúcido para a vida extrafísica, às vezes ele começa a correr atrás de resolver essas pendências desde a infância, e eu já vi isso, tá certo? Agora, as minhas lembranças, de que eu tenho lembranças, assim, né, que eu comecei realmente a me empenhar nesse sentido, foi depois dos 25 anos, 26 anos mais ou menos assim, né? 27 anos, né?
tá certo? Então a gente começa a correr atrás disso muito cedo, porque sabe que aquilo vai dar muito trabalho no decorrer da vida, se a gente conseguir viver muito tempo também, né? Porque às vezes está muito complicado, a pessoa nem vive muito tempo. Né? Eu quase desencarnei com 32 anos, de tão complicado que estava, né? Então, olha, era comum acordar chorando, lembrando da conversa que tivera com os amparadores pouco antes de despertar no plano físico. Então, veja, às vezes eu acordava, eu despertava chorando, porque eu lembrava da conversa que eu havia tido com os amparadores segundos antes de voltar para o corpo físico. Bem ali a pouquinhos segundos, eu estava conversando com os amparadores e às vezes eu voltava chorando. Porque também eu fazia muitas tentativas, e sabe como é que é? Os outros atrapalham também, as coisas não vão acontecendo, não basta às vezes a pessoa ter boa vontade e falar, não, eu quero resolver isso. Os outros atrapalham. Tá? Acontece muito imprevisto, você não consegue, tem que arrumar outras alternativas, né? Então às vezes eu acordava chorando, assim, porque eu lembrava do que os amparadores estavam me dizendo um pouquinho antes, né? Os benfeitores espirituais, eles me explicavam, olha, e eu acordava às vezes chorando, porque aquilo não tinha dado certo, por algum tal, né? Tá certo? Eu quero só dizer também que hoje a minha situação é outra, tá certo? O pior já passou, né? Mas eu estou aqui relatando porque pode ser que eventualmente outras pessoas tenham assim, um processo existencial com alguma semelhança com o meu, né? Tá certo? Então os vídeos estão aí, tem a parte escrita, às vezes isso daí serve de fonte para a pessoa poder chegar a alguma conclusão, né? Ser útil de alguma maneira, né? Então, olha, eu vi alguns obsessores irem ressomando gradualmente ao longo do tempo. Eu fui observando assim. Então teve casos de obsessores que eu ia vendo, ó, um reencarnou ali, outro reencarnou lá, tal, às vezes na própria família, são consréu, né? São esses espíritos que são resgatados aí do umbral, em situações muito difíceis assim, tá certo? Isso dá muito trabalho demais mesmo, tá certo? Então, e aqueles que vivem na família, assim, então nem se fale. Certa vez, por volta de 27 anos de idade, lembro de ter ido projetado em zonas de trevas no umbral, para conversar com o obsessor. Então veja bem, com 27 anos de idade eu lembro de uma situação que eu fui no umbral falar com o obsessor. Tá certo? O mesmo estava lá por minha culpa, então ele estava lá por causa de mim. Tá certo? Coisa de outras vidas, né? E eu precisava resgatar aquele obsessor, eu fui lá conversar com ele. Apesar da raiva que ele tinha por mim, ainda assim tinha condições de conversar comigo. Ele tinha muita raiva de mim, mas mesmo assim ainda conseguia conversar. Porque você sabe, os amparadores eles ajudam, tal, né? Então eu perguntei, eu estava aflito e eu perguntei para ele assim, e agora, né? Eu estava muito preocupado. Eu falava, como faço para te ajudar, né? No que ele me respondeu, se vira. E o que é complicado é isso, quando aquela consciência, aquele espírito ali, né? Ele fala, te dá uma resposta dessa natureza. Tá certo? É muito complicado demais. Então para você colocar a situação em ordem, né? Tá certo? E o obsessor ele falou para mim assim, eu estava aflito, eu perguntei para ele, e agora, como que eu faço? Né? Ele falou, se vira. Tá certo? Mas eu me virei. Tá certo? Foi muito difícil. Então, esse obsessor ele foi resgatado com a ajuda dos amparadores e hoje vive normalmente no plano físico. Tá certo? Então, o obsessor hoje é um ex-obsessor, né? Tá certo? Ele foi resgatado e hoje está reencarnado aqui. Assim como muitos outros, havia muito, porque era uma situação muito delicada, né? Tá certo? Então, aqui e acolá eu ia vendo os obsessores sendo reencarnando, ou na família ou em outros lugares. Tá certo? Eu andando por aí no decorrer da minha vida, eu ia identificando. Eu sabia que aquele ali era o obsessor, o outro também era, o outro tal, né? Tá certo? Então, olha, é um sofrimento que não tem fim. Tá certo? Com o tempo, a gente acostuma, né? Então, olha, quem resgata fica responsável pelo andamento do processo até o fim. Tá? Se o vínculo é muito próximo ali, é familiar, alguma coisa, então você fica supervisionando aquele processo até o fim. Tá certo? Então, seria isso daí mais ou menos, tá? Então arrumar essas situações de outras vidas é muito difícil, tá certo? Depende de muita dedicação e a pessoa pode esquecer da vida porque vai ser uma detonação a vida inteira, tá? Então, eu só queria lembrar um detalhe aqui, olha. Em 1988, quando eu cheguei na projeciologia, naquela época não existia conscienciologia, era projeciologia. Então quando eu cheguei lá naquela época, eu já tinha passado pelo Espiritismo e pela Rosa Cruz. E tinha tido um grupo de estudos parapsíquicos, né? Tá certo? Com amigos da mesma idade minha, naquela época lá, 20 e poucos anos. Tá certo? Então a projeciologia foi um complemento. Eu já tinha delineado o meu